pessoal, meu nome é Laísa, eu sou estudante de mestrado do Programa de Reabilitação e Desempenho Funcional da UFVJM. O meu professor orientador é o Vinícius e eu, juntamente com a Brenda, que também é estudante do programa, nós pensamos em elaborar um tutorial para facilitar um pouco o entendimento sobre meta-análise, que é a estatística utilizada nas revisões sistemáticas. Nós esperamos fortemente que isso ajude e que facilite aí o processo de aprendizado e de elaboração. Então, antes de tudo, uma etapa muito importante que não pode ser deixada de lado é a etapa de extração de dados. E por que ela é importante? Porque basicamente as informações que nós vamos utilizar na meta-análise, ela vem dessa etapa e a gente precisa organizar na tabela do Excel para passar essas informações. Aqui a gente tem desfechos, certo? Aqui tem dor, curto prazo, longo prazo, incapacidade curto e longo prazo e qualidade de vida curto prazo. Nesse exemplo que eu peguei aqui, essas informações foram as do interesse do artigo, né, da revisão. E aqui tem as informações dos ensaios clínicos, né? Eu trouxe exemplo só de um, só para ficar um pouco claro. Aqui é um estudo que aí você coloca o nome do autor, o ano e a intervenção. Muitas vezes o artigo ele já traz esses dados de N, média e desvio padrão. Às vezes sim, às vezes não. Eles podem trazer outras informações e daí você tem que imputar com base nesses dados que eles trazem por meio de cálculos. Vamos lá. E aí, aqui a gente sempre deixa organizado dessa forma, porque a gente vai copiar e vai colar os dados, vamos supor que está, né, tudo aqui. Copie e cola lá no Comprehensive, que eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui essa parte de comentários ela é importante porque a gente coloca as escalas utilizadas, né? A característica, por exemplo, escala visual analógica que vai de 0 a 10. Observações sobre como o dado foi imputado, como eu havia falado, a gente vai descrever aqui, por exemplo, quando o trabalho ele não traz especificamente desvio padrão, mas ele traz erro padrão, então a gente tem algumas estratégias como calculadoras online para a gente achar os dados de desvio padrão por meio dessas informações dadas, e aí a gente coloca aqui, especificando como é que foi achado esse dado. Aqui também a gente pode falar sobre como o resultado foi mostrado, se ele foi uma mudança entre grupos, se foi o score pós-intervenção ou se foi uma mudança do baseline. Tudo isso são informações relevantes que a gente pode deixar delimitadas. Um dos softwares utilizados para a realização da meta-análise é o Comprehensive Meta-Analysis. Então, pessoal, é o seguinte, aqui é o layout desse software, desse programa, e basicamente nós temos que inserir os dados que nós pegamos na extração, tá certo? Esses dados, primeiramente, eles são colocados em colunas, mas essas colunas a gente precisa padronizar. Bem aqui em inserir, você vai aqui em column for, e aí você vai escolher, dependendo do seu estudo, né, o que você precisa utilizar. Na maioria dos casos, você coloca o nome do estudo, o nome da comparação, né, do grupo comparação, e os desfechos. Além disso, o time point. Se você quiser utilizar subgrupos também, fica aí a critério do pesquisador.
né? No caso de um trabalho que utilize um determinado desfecho, porém com indivíduos diferentes, grupos de indivíduos diferentes, você pode usar essa análise por subgrupos também. Aqui, a título de exemplo, nós vamos utilizar uma coluna para o nome do estudo, uma coluna para os desfechos e uma coluna para o time point, certo? E aqui o que a gente vai colocar? A gente vai lá naquela tabela novamente, e aqui ó, Acmese 2014, né? Uma tabela prontinha, já baseada no Comprehensive, a gente já poderia só copiar e colar. Aqui não está pronto, mas a gente pode fazer manualmente. Vamos lá. Acmese 2014. O desfecho que a gente vai utilizar é do curto prazo, né? Então, no caso aqui, o desfecho do. E aqui, curto prazo. É interessante notar que aqui, com o botão direito, você pode clicar e aí você vem em propriedades da coluna. E se você quiser adicionar algum outro desfecho, você pode. Aqui tem do, mas aqui embaixo a gente pode colocar também usability, né? Que é o que a gente está usando lá. E qualidade de vida. Então, quando a gente vai utilizar aqui, por exemplo, ó, já tem a opçãozinha para a gente não ter que ficar fazendo um por um manualmente, tá? Da mesma forma, a gente pode fazer aqui, colocando short term, medium ou long term, né? Dependendo de quantos a gente está utilizando. No caso que foram só dois, né? Curto e longo prazo. E aqui não tem como, porque os nomes eles variam muito, mas aqui já é uma forma interessante de adiantar o trabalho. Então, nós vamos aqui preencher para a gente ter pelo menos uns 4 a 5 estudos para a gente fazer a meta-análise. Aqui a gente pode botar capacidade. Então vamos lá, Identify, Column for, dados de tamanho de efeito. E aí a gente vai aqui nos Show Common Formats Only, pelo fato de se enquadrar na grande maioria, né, os formatos comuns. Next. E aí aqui, ó, a gente está utilizando, né, se são dois grupos para correlação, e se trata de dados dicotômicos, dados contínuos, ou é um trabalho de análise de correlação. O nosso se trata de dados contínuos. A gente vai lá, clica em cima, e aqui, ó, dados, grupos não pareados. A gente está analisando isso nesse caso. Depois que a gente clica em dados, grupos não pareados, unmatched groups, a gente vem aqui embaixo, que é o que a gente está precisando, mas cada caso é um caso, né? E ele traz aqui várias opções. Pode ser diferença em médias, CORE-D, média, tamanho de amostra, diferença em média. Como o nosso se trata de média, desvio, padrão e tamanho de amostra em cada grupo, é o que a gente escolhe. E aí, a gente dá um finish aqui e ele vai gerar proporcionalmente as colunas para que a gente preencha. Daí ele vai gerar essas colunas aqui, ó, grupo A, média do grupo A, desvio padrão do grupo A, tamanho da amostra do grupo A. Isso a mesma coisa acontece com o grupo B, tá certo? Direção do efeito, diferença padrão em médias, erro padrão e tudo mais aqui a gente vai utilizar para meta-análise mais para frente. E aqui, ó, ele dá a opção da gente deixar
o grupo A e grupo B específico, né? Nomear da forma como a gente quiser. E aí a gente pode colocar que o grupo A é o grupo experimental e o grupo B é o grupo controle. Ok. Caso você perceba que a sua tabela do Excel não está na ordem como está aqui no Comprehensive, você pode fazer só uma mudança. Coloca aqui o tamanho da amostra antes, o desvio padrão, tudo mais. É só arrastar, não tem problema nenhum. Contanto que fique bom para você copiar e colar da sua tabela do Excel para cá. Então vamos lá. Aqui a gente vai colocando os dados que estão lá na tabela do Excel. E esses dados, eu vou colocar aqui manualmente, mas no caso da tabela do Excel, é só copiar e colar, tá bom? Então, vou colocar aqui. Bom, seguinte. Aqui vocês estão vendo que tem muitas casas, né? Aliás, pós-vírgula, muitos zeros, você pode aumentar ou você pode diminuir. Aqui acho que ficaria bom se ficasse aqui somente um zero pós-vírgula, para o caso de um dado aí, um número quebrado, ou no máximo aqui, né? Mas vamos deixar desse jeitinho aqui. Existem casos de... tirar isso aqui. Vou ficar só 4 estudos mesmo. Existem casos de revisões que têm um grande número de dados, uma grande quantidade de estudos e grandes quantidades de desfecho. Existe a possibilidade de fazer uma meta-análise com vários desfechos juntos, né? Porém, existe também a possibilidade de fazer um arquivo do Comprehensive para cada desfecho e para cada período, cada time point. Então, um arquivo para dor curto prazo, um arquivo para dor longo prazo e por aí vai. Caso a quantidade de estudo seja muito grande, para facilitar um pouco a organização dos dados, tá certo? Então, terminado o preenchimento aqui das colunas de média, desvio padrão e tamanho da amostra, a gente vem aqui para a direção do efeito. A direção do efeito diz respeito a para qual lado do forest plot, que é o gráfico que gera o final da meta-análise, ele vai me dizer se houve uma diferença a favor do grupo controle ou a favor do grupo experimental. E aí, aqui gera um pouco de dúvida às vezes, mas não é um absurdo. Então, vamos lá. É o seguinte. Se por acaso o desfecho dor, eu estou utilizando a escala numérica de dor, que vai de 0 a 10 ou 0 a 100, não importa, mas eu sei que quanto maior o valor, pior, consequentemente, quanto menor, melhor, eu sei que na direção do efeito em que esse número estiver maior, eu vou perceber uma piora do quadro. E para onde ele estiver indicando que diminuiu, quer dizer que um dos grupos favoreceu a melhora. Ah, mas o que tem de relevante nisso? Porque aqui na direção do efeito a gente tem algumas opções não especificadas, automático, negativo e positivo. Esse software, ele considera o cálculo do grupo controle, né, resultado do efeito do grupo controle, menos resultado do efeito do grupo experimental. E aí isso pode ou não dar positivo, dependendo dos valores. Mas você não pode se basear nos números em si, você tem que se basear nas regras do instrumento que você está usando, da escala, do questionário, enfim, das regras que esse instrumento usa. Então, tem instrumentos que quanto maior é melhor e instrumentos que quanto maior é pior. Então, você tem que se basear nisso. Se você quiser padronizar,
para que faça sentido na geração do gráfico, você pode colocar que o efeito ele fica para positivo. Por exemplo, se você coloca aqui o grupo controle, nesse caso ele é 40 e a média do experimental 60. Controle menos experimental vai dar um valor negativo. Mas se você não quiser que fique negativo lá no gráfico, aí você vai e inverte. Você pode colocar não especificado ou você pode colocar valor positivo, que vai trocando lá. Mas isso aqui é dependendo de caso a caso. Então, vamos colocar aqui tudo automático. E aí ele vai gerar alguns números que você pode utilizar na sua revisão. Atualmente está sendo usado mais diferença em médias, né, diferença em means, mas tem alguns artigos que usam a diferença padrão em médias e o REGIS-D. Esses aqui são mais similares, mas a utilização mais atual é a diferença em médias. Bom, agora, passando essa etapa, a gente vai fazer uma configuração para análise sensitiva, que revisão sistemática, em geral, tem que fazer para análise da qualidade metodológica dos estudos. Então, você vai aqui em inserir column for, e aí você vai lá embaixo em variável moderadora. E aí, aqui a gente vai usar a Pedro, né, que é amplamente utilizada, para análise da qualidade metodológica dos artigos. Você vai utilizar aqui variáveis categóricas. E aí aqui a gente vai colocar yes ou no, certo? Sim para estudos com nota Pedro maior que 6 e não para estudos com nota Pedro menor que 6. Aqui eu esqueci de colocar, mas aqui vai ficar Pedro maior ou igual a 6. Ok. E aí ele vai gerar aqui uma coluna nova. Beleza, foi criada aqui a nova coluna e aí você vai colocando yes, yes, no, no. Pronto. Ok. Ok, terminado todo o preenchimento aqui, são todas essas informações que a gente precisa. Nós vamos agora para Run Analysis aqui, ó. Então, gerou aqui, ó, vocês podem perceber que aqui eles utilizaram a diferença padrão e média, mas aqui a gente pode modificar, tá? A gente pode utilizar o REGIS-D ou a diferença em médias, tá bom? E aqui a gente vai utilizar a diferença em médias, tá bom? Como eu havia falado. Então, vamos lá. Aqui a gente volta para aquela tela que a gente estava. Aqui volta para cá, para essa aqui, dependendo da tela que a gente coloque, ou próxima tabela. Aqui vai gerar o gráfico do forest plot para salvar. E aqui é uma tabela para selecionar exatamente o que você quer. Você pode selecionar por estudo, por desfecho, por time point ou por moderador, que é a nota Pedro. Aqui, se a gente quiser especificamente analisar dor, a gente pode produzir um gráfico apenas para esse desfecho. Não necessariamente a gente tem que analisar todos os desfechos juntos, tá bom? Colocar aqui uma coisa importante também, por exemplo, além de selecionar por desfechos ou por tempo, a gente também pode analisar somente por Pedro maior que 6, né? Então a gente vai lá e deixa só o yes, que são os artigos com boa qualidade metodológica, que de fato essa é a análise sensitiva, né?
Então aqui é dessa forma que a gente faz. Então, na prática, vamos supor que a gente quer analisar só do, utilizando, pode ser Pedro, utiliza tudo, né? Vamos lá, aplicar, ele vai gerar aqui utilizando só o desfecho do curto prazo, com nota Pedro maior ou menor do que 6. Caso o pesquisador queira customizar os dados, ele vem aqui com o botão direito, Customize Basic Stats, e aí a gente pode utilizar aqui, ó, onde tem decimais, a gente vai fazer uma edição assim de número de, na verdade, a quantidade de decimais. Se for 1, 3, a gente pode colocar aqui 1. E aqui a gente vai pegar o que a gente quer, tá? Eu vou deixar aqui em automático, mas só para mostrar onde é que a gente pode customizar, tá bom? Já com relação à customização das escalas, que mostra no gráfico, você pode utilizar aqui, ó, uma escala maior, fica grande, né, geralmente, o intervalo de confiança, ou uma escala menor. E aqui também tem a opção de customizar. Vamos supor aqui que a gente está falando de uma escala de 0 a 100, escala de dor. O que dá certo? Geralmente você pega e coloca a metade do valor que a escala atinge. Então vamos lá, 50, pronto. Então deu certinho. Aqui a gente observa que todas as barras estão à direita, né? Então demonstra um efeito maior para o grupo intervenção, né? Então, beleza, até aqui. Aqui a gente tem a opção de mostrar os estudos de forma individual e aqui ele traz o valor da meta-análise, né? Final, comparação entre os dois. Quando você aperta de volta, ele já traz tudo novamente. Da mesma forma, se você quiser apagar o resultado do pooling, você vem aqui, ó, aperta Show Overall Summary, e aí aparece só o resultado dos estudos individualmente. E aí, pessoal, aqui ele vem trazendo a estatística básica, que é basicamente os estudos, desfecho, time point e a meta-análise. E aí você retorna aqui. Aqui ele traz a contagem, porque quando você vai colocar na revisão sistemática, é bom que você coloque a quantidade de cada grupo em cada estudo, juntamente com a contagem. Quando você clica com o botão direito em cada uma dessas opções aqui em cima, ela traz várias outras opções que você pode customizar, tá? E aí aqui você vem, ó, em mostrar total, né? E aí ele vem com o total desse estudo aqui, aliás, desse estudo baseado nesse desfecho que a gente está utilizando, né, do curto prazo. E da mesma forma, com o botão direito, você vem aqui em Sum Counts, que ele traz a contagem total de grupo experimental e grupo controle, contando todos os estudos. Ou seja, nessa revisão sistemática, 60 indivíduos receberam determinada intervenção para analisar determinado desfecho, que no caso é do curto prazo, e 64 estiveram no grupo controle para esse desfecho e para esse tempo, tá bom? Essas informações elas são necessárias na hora de fazer a revisão sistemática e de mostrar os resultados. Bom, então, as informações
que nós precisamos são essas, né? O pooling dos dados aqui, dos estudos. E aí, se você quiser analisar aqui, o peso de cada estudo, você coloca aqui em show waves. Por quê? Porque aqui a gente tem mais ou menos uma noção de qual estudo foi mais talvez relevante, levando em consideração principalmente o N. Então, por que que o estudo Aquimese ele obteve um peso bem maior? O N total 80 e o N do Souza foi 44. Então, isso de fato representa uma diferença significativa, portanto, um peso também maior. É muito importante frisar que esse programa, o Comprehensive Meta-Analysis, quando você faz a opção de voltar, ele toda a vida utiliza o Standard Difference in Means como padrão, mas a gente está utilizando diferença em médias, então é necessário um cuidado aí redobrado na hora de atualizar as tabelas, para estar sempre colocando diferença em means, porque vez ou outra pode acontecer de na hora de apresentar os resultados, eles estarem baseados num cálculo diferente. Então, sempre ficar atento a colocar aqui a opçãozinha Difference in Means. Além disso, outra informação muito importante é com relação aos modelos, que podem ser o modelo fixo, modelo randomizado ou a amostra por modelos, pelos dois modelos, né, por ambos os modelos. Aqui a gente nota que ele está utilizando o modelo fixo. O modelo fixo ele leva em consideração, isso é a forma de mostrar o resultado, tá, o cálculo. Leva em consideração que existe um efeito considerado padrão e que todos os estudos eles buscam alcançar esse efeito, mas na maioria dos casos nós utilizamos o modelo randomizado, considerando que os estudos não apresentam esse modelo, esse padrão de efeito. Tudo é variado, tudo depende da forma como foi aplicada a técnica, a intervenção e do que se espera de cada caso. Então, na maioria dos casos, utilizamos o Random Effect, um modelo randomizado, e é importante considerar que quando a gente utiliza o modelo randomizado, geralmente o intervalo de confiança ele aumenta. Isso acontece e é importante perceber que o intervalo de confiança aumentando, a chance de não dar diferença também é maior. Quando utilizamos o modelo fixo, a probabilidade do efeito do intervalo de confiança é menor e, portanto, a probabilidade de dar diferença também é maior. Ok, pessoal, é isso. A parte básica mais necessária é essa. Tem uma coisa importante também com relação a essa parte de calculations embaixo, ó. E aí a gente vai lá, e dentre todas essas informações aqui, a gente vai para o I ao quadrado, que é o resultado da heterogeneidade. Como a gente está utilizando o modelo randomizado e ele tende a igualar um pouco mais os intervalos de confiança, levando em consideração a heterogeneidade que existe normalmente entre os estudos, esse I ele tende a ser bem baixo. Como a gente só tem 2, ele deu 0. Agora sim, se a gente fosse utilizar o modelo fixo, em geral, ele faz uma análise considerando mais o intervalo de confiança de um ou de outro, ou de um modelo padrão.
não considerando a heterogeneidade normal entre os estudos. Então, geralmente, a tendência, utilizando o modelo fixo, é que esse I ao quadrado ele aumente bastante. Bom, para retornar para a página anterior, a gente vai aqui em Basic Stats, embaixo, e vai para aquela página onde a gente estava, certo? Por precaução, é interessante sempre copiar esses resultados finais aqui, copiar e colar numa tabela do Excel, só por precaução mesmo, caso algum revisor de alguma revista peça. E aí, finalmente, para gerar o gráfico Forest Plot, então, pessoal, ele vem com essa cara aqui, e você pode exportar para o PowerPoint ou para o Word, e você pode fazer as modificações lá mesmo, tá bom? Então, pessoal, agora é a hora da gente falar sobre o Grade. O Grade, ele é uma ferramenta utilizada para analisar a qualidade da evidência que a revisão sistemática repassa. O Grade ele é pontuado em alto, moderado, baixo e muito baixo, sendo que ele analisa essa pontuação por meio de alguns fatores que podem baixar a pontuação. São esses fatores o risco de viés, a inconsistência, que é a mesma coisa da heterogeneidade, o viés de publicação e a imprecisão. Todos esses fatores serão melhor explicados mais à frente, trazendo alguns dados específicos de como pontuar ou despontuar isso na hora da revisão sistemática. Então, pessoal, começando com o risco de viés, né, ou Risk of Bias, esse critério ele analisa problemas no desempenho e condução do estudo e como isso pode afetar. No caso, uma das formas de se avaliar isso é utilizando a escala Pedro, aquela que tem pontuações para analisar ensaios clínicos, e geralmente considera-se Pedro menor que 6 para pontuar como risco de viés e Pedro maior ou igual a 6 para pontuar como sem risco de viés, né? Então, você coloca o não quando ele é maior ou igual a 6 e sim quando ele é menor que 6. Com relação à inconsistência, que na verdade nada mais é do que a heterogeneidade, quando os estudos diferem muito a estimativa de efeito, isso pode ser por diferença na abordagem de tratamento, né, no tipo de intervenção, ou difere muito com relação à amostra, algum tipo de heterogeneidade, né? Ele pontua em inconsistência. Geralmente, a forma de analisar a inconsistência para pontuar ou não, de forma um pouco mais objetiva, é analisando o valor do I ao quadrado, que ele é identificado no programa que faz a meta-análise, e ele é esse númerozinho aqui, ó. Quando você vai lá, pelo menos no Comprehensive Meta-Analysis, você coloca em Calculation, depois que você gera a análise, né? Quando você roda a análise e vai em Calculations, ele coloca aqui esse I ao quadrado. Geralmente, quando o I ao quadrado ele dá um valor menor que 0,05, ele pontua em inconsistência. E existe também uma forma de analisar por meio do valor que pode ser maior que 50%. Então, quando ele apresenta uma heterogeneidade ou uma inconsistência maior que 50%, ele pontua, tá bom? E também existe o caso em que você não apresenta o mínimo de 2 estudos para rodar a meta-análise,
E aí você já despontua nesse critério. Então, com apenas um, você já usa o yes. Outro critério é a imprecisão. E aí, esse critério ele leva em consideração o número amostral. Em geral, isso pode variar, esse valor, mas assim, é muito utilizado o valor de 400 participantes, isso levando em consideração a meta-análise, né? Ou seja, a análise de mais de um estudo. Então, quando você vai lá em contagem, né, por soma total, e você encontra um valor de 400 ou mais, ele não vai pontuar em imprecisão, ele vai pontuar com não, né? Ou seja, então já melhora o valor para o grade. Já quando ele tem menos de 400, pontua com yes e abaixa um pouquinho aí baixa aí um pouquinho a qualidade da evidência. E por último, o viés de publicação, cortou aqui um pouquinho, ou publication bias, que na verdade ele relaciona-se com a tendência para determinado grupo ou intervenção. É como se a gente estivesse tratando de uma análise não imparcial, ou seja, existem ensaios que eles vão utilizar um número excessivo de pacientes ou muito pequenos. Às vezes, essa tendência para uma intervenção ela pode ser por conta de patrocínio por indústria, enfim. E aí isso pode ser pontuado ou despontuado, tá bom? Quando a gente quer ter uma noção um pouco mais fiel, mais objetiva, mais numérica, para saber realmente se vai pontuar ou não, a gente pode lançar mão da utilização do funnel plot, que é esse gráfico aqui, ó, que ele vai mostrando a dispersão, né, a distribuição de cada estudo, cada resultado. Às vezes tem distribuição de um para cá, outra para cá, e ele demonstra realmente uma distribuição não muito homogênea, não muito organizada. E aí ele traz um valor, né, ele gera um valor e também a gente vê a distribuição pelo gráfico. Só que esse gráfico ele só pode ser utilizado quando a gente tem no mínimo 10 estudos. E aí, se for o caso, a gente analisa pelo valor de P. Só que P, nessa situação, ele é analisada levando em consideração P menor que 0,1, né? Que isso aí indicaria realmente essa assimetria entre as análises. Caso contrário, não sendo 10, a gente não lança mão aí desse funnel plot, a gente analisa de outras formas.